Paz, meus irmãos, tudo bom? Vamos para o terceiro e último vídeo da capelania hospitalar. Algumas regrinhas que a gente precisa tomar atenção, prestar atenção para poder entrar no hospital e poder retornar outra vez. Dependendo do que você faz na sua primeira entrada no hospital, você não consegue retornar de novo. Então precisamos prestar bastante atenção da maneira que nós vamos lidar com as pessoas lá, a maneira que nós abordamos as pessoas, que nós entramos, que nós servimos ali as pessoas. Tudo aquilo ali está sendo observado por alguém. E dependendo da falha que você tiver naquele momento, você acaba não retornando mais àquele hospital. O hospital acaba bloqueando você naquele lugar e você não consegue voltar de novo. Então, a melhor coisa que tem é quando nós vamos para um lugar e já estamos preparados. Já aprendemos como fazer, lógico que aqui nós estamos em uma aula teórica e quando você for lá, você vai para uma aula prática. Mas é muito bom entender de todas as regras que nós vamos precisar aprender e observar para que não venhamos cometer falha lá dentro do hospital, que pode tanto prejudicar a gente, como pode prejudicar também as pessoas que estão lá internadas, os médicos, os enfermeiros e toda a segurança do hospital para com o paciente. Sempre lembrando que nós temos que priorizar o paciente. Então, nós temos que ter o máximo possível de conhecimento para que não venha prejudicar nem a vida daquela pessoa a qual nós estamos atendendo, nem a vida dos seus familiares. Por isso precisamos tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção nas regras dos hospitais. Uma das maneiras boas para que possamos visitar, por mais que você vá lá no hospital, tem 500 capelões naquele dia, naquele horário a qual você vai, a melhor coisa a qual nós aprendemos é irmos no hospital em horário que não seja horário de visita. Por quê? Porque a pessoa está lá internada, muitas vezes, e ela precisa ver a família. Ela precisa saber que a família está ali e ficar aquele pouco de tempo com a família. Então, uma coisa difícil que acaba acontecendo no meio dos capelões é quando o capelão quer visitar, quer fazer ali o seu trabalho no horário de visita das pessoas. Então, como capelão, nós não vamos ir no horário de visita. Normalmente, os hospitais eles vão abrir a porta para o capelão entre as 9h30, às 10 horas da manhã, até as 11h30 da manhã. Por quê? Porque às 9h30 da manhã, os médicos já passaram de manhã, já recolheram os exames, as pessoas que precisavam trocar, ser trocado ali o curativo, ser limpado ali, as pessoas que precisavam daquele primeiro atendimento, elas já receberam até 9 horas da manhã e já tomaram café. Então, às 9 horas da manhã, nós vamos entrar no hospital e às 11h30 da manhã nós precisamos terminar o nosso trabalho. Por quê? Porque eles precisam também almoçar ao meio-dia. Então, meia hora antes, para dar tempo da gente sair sossegado e eles conseguir almoçar também sossegado. Porque não tem pior coisa você está almoçando e a pessoa tentando conversar com você, né? Então, nós não vamos no horário de almoço, também não vamos no horário muito cedo, porque o médico precisa passar ali na sala ali para medicar a pessoa ou preparar algum tratamento para ela. Quando estamos muitas vezes dentro dos hospitais, e você está dentro da sala lá com a pessoa que está acamada, muitas vezes o médico vai precisar examinar aquela pessoa. Nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos se retirar da sala, deixa o médico medicar ela ali, falar de algum exame, algum tratamento que ela vai precisar. Depois que o médico sai da sala, nós vamos entrar e continuar o nosso trabalho. Outra coisa interessante também, nós vamos
ter que acostumar a fazer a obra de 2 em 2. Por quê? Porque muita gente numa sala só acaba atrapalhando. Então, você escolhe alguém ali que você talvez tenha conhecimento já com aquela pessoa, tem uma afinidade com aquela pessoa, e você vai chamar ela para que ela faça a obra com você. Então pode ter 500 capelões, mas eles sempre vão de 2 em 2 para não ficar aquele tumulto em uma sala e aquele monte de sala precisando de gente, tá bom? Então nós vamos de 2 em 2 fazendo a obra. Também já falei e vou tornar a repetir, como esse é o último vídeo da capelania hospitalar. Quando você for orar, não fecha os seus olhos, bom? Nós vamos orar de olho aberto. Nós também não vamos tocar em ninguém, nós não vamos derramar óleo em ninguém. Às vezes a pessoa está com a ferida exposta e já aconteceu isso, da pessoa pegar e derramar aquele óleo. E o médico acabou de fazer um curativo na pessoa, aquela ferida está exposta. No momento que você derrama o óleo, o médico vai ter que fazer o mesmo procedimento de novo. Então você acaba perdendo ali a autoridade de entrar outra vez. Por quê? Porque você quebrou ali um dos regulamentos, uma das regras do hospital, que é não tocar na ferida, não tocar em nada. Então nós não colocamos a mão em ninguém, tá bom? Nesse vídeo também eu vou relembrar que nós também, isso é uma coisa interessante também, nós vamos fazer de tudo para não tocar no paciente. Às vezes ele vai pedir, ele está na maca lá e está desconfortável, ele vai pedir para que você ajude ele se levantar ou se deitar melhor, que mexa naquela maca ou mexa nele para deixar mais confortável para ele. Nesse momento, dependendo da gravidade que a pessoa está ali, aí você acaba mexendo nela, acaba piorando a situação dela. Exemplo, a pessoa às vezes está com problema na coluna, no momento que você mexe na maca ali para poder ajudar ela, com a sua bondade, você acaba piorando aquela situação. Então nós não vamos fazer isso, tá bom? A pessoa, eu queria melhorar aqui a minha maca. Aí você sai da sala, procura um enfermeiro, traz um enfermeiro, fala com um enfermeiro, e o enfermeiro ele vai saber tratar a pessoa do melhor jeito, porque eles têm um preparo para isso. Nós estamos ali para auxiliar as pessoas, não trabalhar como enfermeiro ou enfermeira, tá bom? Então nós não vamos fazer isso, bom? Outra coisa que a gente faz, que a gente não pode fazer, a gente não vamos ficar perguntando o motivo da pessoa estar lá, o custo do gasto dela, o remédio que ela está tomando, tá bom? Então nós não vamos fazer isso, porque isso é inconveniente, tá bom? Isso é uma coisa chata. É particular da pessoa do hospital, ela já está recebendo um tratamento ali, ela já sabe que tem um gasto com aquilo ali, então tudo que ela quer é esquecer daquele problema. E nós, como pessoas preparadas, com um equilíbrio emocional, espiritual e mental, nós não vamos fazer esse tipo de comentário. Outra coisa interessante também, para nós encerrarmos, às vezes nós vamos se deparar com pessoas que estão na UTI. Na UTI, muitas vezes você vai entrar lá e a maioria das pessoas que estão lá estão em estado grave. Algumas você vai pegar lá em coma. E nós sabemos que pela ciência já é comprovado que uma pessoa em coma, mesmo estando no estado em coma, ela pode ouvir. Então tudo que você está falando ali, ela está ouvindo, ainda que ela não possa responder, mas ela está ouvindo, porque a maioria das pessoas que voltaram do coma, que conseguiram voltar, elas conseguem lembrar de todas as conversas que tinha perto dela. Então nós vamos evitar ficar falando do estado daquela pessoa, por mais que ela não está te respondendo, mas ela está ouvindo, e dependendo do que você fala, pode acabar gravando aquela situação. Então se você se deparou com alguém no UTI, o que você vai fazer? Canta um louvor perto dela, perto do ouvido dela, com uma voz suave, baixo, tá bom? Você vai recitar alguns versículos bíblicos, você vai falar do amor de Deus para ela, pergunta para ela se ela
tem vontade de aceitar Jesus ou de se reconciliar, ela não vai te responder, mas ela está ouvindo. Então, naquele momento, você pode ganhar aquela alma, porque por dentro dela ela pode estar aceitando, ainda que a gente não veja, e a gente já está fazendo a obra e ganhando aquela alma. Muitas vezes Deus já vai levar a pessoa, então nós acabamos ganhando aquela alma para Cristo, nós não vamos perder aquela alma porque ela não consegue responder. Então nós vamos recitar versículos, nós vamos falar coisa boa para ela, nós vamos cantar algum louvor para ela também, tudo baixinho, tudo suave, tá bom? E no último momento nós vamos fazer o apelo, tá bom? Perguntando se ela quer aceitar Jesus, se ela quer voltar, e aí naquele momento ela está ouvindo aquilo ali, e ela dentro dela, ela vai responder. Então, essa é a obra que nós fazemos como capelão com as pessoas que estão em UTI. Nós também vamos pegar pessoas que estão em fase terminal. No momento que a pessoa ela é diagnosticada agora numa fase terminal, que não tem mais o que fazer, nesse momento ela se nega. Então ela vai se negar, vai falar que é mentira do médico, que tem jeito, que tem solução. No segundo momento, ela começa a culpar todo mundo, ela começa a culpar a Deus, falar que por que ela, se tem tanta gente ruim que não morre, por que ela tem que morrer, porque ela tem que estar naquela situação. A terceira coisa que ela vai passar agora é a barganha. Ela vai querer negociar. Ah, mas se eu tivesse mais um tempo de vida, eu fazia isso. Se eu tivesse mais um tempo de vida, eu faria aquilo. A outra coisa e última que ela vai fazer agora, ela vai entrar em um estado de depressão. E nesse estado agora, ela deixa de querer existir, ela deixa de querer se alimentar, ela deixa de querer viver. Então, nesse momento, ela vai se entregar para aquele problema, para aquela situação. E é nesse momento, muitas vezes, que nós vamos se deparar com a pessoa já nesse estado, a qual ela já aceitou de uma forma que ela nem quer viver mais, não está mais nem aí. Então, nesse momento, nós precisamos estar preparados mentalmente para não deixar se envolver naquela situação e começar a mostrar um lado triste com aquela situação. Logicamente, nós não vamos ficar felizes, ficar sorrindo, mas nós não podemos ali, como capelões, nós não podemos mostrar o desespero para aquela pessoa. A maioria das vezes, o que nós vamos fazer num caso desse? Nós vamos orar pelaquela pessoa, porque não tem mais o que fazer. Então você vai fazer uma oração, não prometendo nada, tá bom? Não, Deus vai curar você, Deus vai libertar. Não, nós não fazemos esse tipo de oração. Se Deus quiser, Deus cura. Se Deus quiser, Deus liberta. Então nós não prometemos a cura para aquela pessoa, tá bom? Então nós vamos orar desse jeito. Muitas vezes você vai se deparar com a pessoa também querendo ela mesma fazer a oração. Se ela pedir para fazer oração, então você deixa ela fazer aquela oração. De repente, no meio da oração, pode ser que a emoção tome o coração dela e ela começa a chorar. Então, o que você vai fazer? Você continua a oração e já termina a oração, porque você já viu que aquele estado vai agravar mais ainda a situação dela. Então, você termina a oração, tá bom? E termina aquilo ali, agradece a Deus e parte para outra pessoa, tá bom? Então, tem momentos que nós podemos falar e nós falando vai melhorar a vida das pessoas, mas tem momento que nós precisamos deixar em silêncio, deixar a pessoa entender um pouco. Então, no momento de um estado terminal, quando a pessoa já está nessa situação, a gente não consegue dar muitas palavras e muitas vezes, quando nós falamos demais, nós acabamos tropeçando nas nossas palavras. Ser preciso naquele momento para que aquela pessoa não agrave mais a situação, tá bom? Sempre lembrando, irmão, nós não vamos expressar alegria pela dor e o sofrimento daquela pessoa, também não vamos expressar tristeza demais, tá? Você chega lá, a pessoa começa a falar e você começa a chorar, tudo que ela queria ouvir ou entender na vida é que tinha uma solução. Então, no momento que você começa a chorar com ela, você mostra para ela mais desespero ainda. E se você que não está doente já está no desespero, imagine como a pessoa que está doente vai ficar. Então, se você não aguenta até ver uma situação dessa, quando você se deparar, você pede licença, sai para fora e deixa que a outra pessoa
trate da melhor forma, tá bom? Porque nós estamos ali para auxiliar as pessoas. Esse é o curso de capelania, parte de capelania hospitalar, terceiro vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Próximo vídeo vai ser capelania social. Deus abençoe, fica com Deus. Não esquece de se inscrever, deixar seu joinha. Também não esqueça aí de deixar sua mensagem aí embaixo, tá bom? O YouTube entende quando você deixa sua mensagem lá que você gostou desse vídeo e aí ele recomenda para outras pessoas. Então não esquece lá, vai lá, deixa seu joinha, deixa sua mensagem, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.